Efésios capítulo 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito de Deus. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Só até aqui. Espírito Santo, fala conosco nesse dia. Nós necessitamos ouvir a Tua voz. Eu quero te pedir que, mais uma vez, cada irmão, cada irmã que chegou aqui nessa noite, eles sejam tocados pelo Senhor. Te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Cerque esse ambiente com a Tua presença. Eu peço anjos aqui agora para trabalhar em nosso favor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abre nosso entendimento, ilumina nosso coração. Essa é a nossa oração a Ti, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Uma das mensagens mais importantes que a gente precisa ouvir com bastante recorrência, para que a gente não esqueça de colocar em prática, é esta mensagem aqui. Mensagens que falam sobre o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Porque a qualidade da sua vida vai depender disso aqui. Então, se a minha vida vai depender do meu relacionamento com o Espírito Santo, eu preciso aprender o máximo que eu puder sobre esse assunto. Eu observo que o apóstolo Paulo, ele recorrentemente trata sobre esse assunto. E um dos textos que Paulo traz para nós aqui, ele fala sobre não entristecer. E entristecer aqui, o Espírito Santo, significa não ofender o Espírito Santo. E a pergunta é, se o Espírito Santo é uma pessoa assim tão importante para o nosso relacionamento diário, por que a gente termina entristecendo o Espírito Santo? Uma das razões é porque a gente ignora o fato de que o Espírito Santo é uma pessoa. E como a gente não entende isso claramente, que o Espírito Santo é uma pessoa, a gente não se comporta no nosso dia a dia da forma que deveria. Eu falei aqui a semana passada que o Espírito Santo não é uma energia, uma força, um poder, uma pomba, um fogo, um vento. Não. O Espírito Santo não é uma pessoa. Como eu disse, o Espírito Santo não é um vento. E quando a gente lê aquele texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o texto diz que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, eles estavam reunidos no mesmo lugar, e ali eles estavam orando para receber o Espírito Santo. A Bíblia diz que de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso que encheu toda a casa onde estavam sentados. Lucas, quando escreve esse texto,
aqui é fruto de uma investigação. Lucas, você sabe que era um médico, e todo médico ele é bom em fazer perguntas. Ele é treinado para fazer perguntas. Então, Lucas vai perguntar para os discípulos que estavam no dia de Pentecostes. Fala para mim, como foi? Vocês estavam como? Em pé, sentado, deitado? O que foi que vocês estavam fazendo no dia de Pentecostes? No dia que o Espírito Santo veio? A gente estava sentado. Sentado como você está aí agora. Ele está sentado numa sala de uma casa. E nesse dia, eles disseram assim, foi assim, de repente, a gente começou a ouvir um som. Aí Lucas pergunta, como foi esse som? Foi um som agudo? Foi um som grave? Como foi esse som? Aí, alguém descreve para Lucas assim, olha, o som foi como de um vento muito forte. Então, essa foi a forma que os discípulos encontraram para descrever isso. Por outro lado, quando Jesus está explicando para Nicodemos acerca do novo nascimento, o Senhor Jesus diz assim, o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido de Espírito. Então assim, o vento tem uma voz, tem um som, mas o Espírito Santo não é um vento. O Espírito Santo também não é uma pomba, embora seja simbolizado como uma pomba, mas não é uma pomba. No dia que Jesus foi cheio do Espírito Santo, no dia que Jesus recebeu, o Espírito Santo, no dia do seu batismo nas águas, a Bíblia diz que enquanto ele orava, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, Lucas 3, 21 e 22. E nesse momento que ouve-se uma voz do céu que dizia, tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Terceiro, o Espírito Santo não é um fogo. A ação do Espírito Santo pode ser comparada com fogo, mas não é um fogo. E quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, de 1 Tessalonicenses, versão A, ele diz assim, não apagueis o Espírito. Da mesma forma que um fogo precisa ser alimentado para se manter aceso, da mesma forma que um fogo precisa ser alimentado para aumentar a intensidade, Paulo está dizendo assim, da mesma forma é o Espírito Santo, que é como um fogo, que precisa ser alimentado. Interessante que lá em Levítico, capítulo 6, quando o Senhor está instituindo o modelo de culto para os sacerdotes, ele diz assim, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Levítico capítulo 6, versículo 13. Mas para que esse fogo permanecesse aceso continuamente sobre o altar, haveria a necessidade da manutenção do fogo. É quando a gente lê no capítulo 6 de Levítico, versículo 9, quando o Senhor fala a Moisés, e Moisés dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo, olha, esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará sobre a lareira do altar a noite inteira, até a manhã seguinte, e nela se conservará aceso o fogo do altar. O sacerdote não vestirá a sua túnica de linho e as calças de linho sobre a sua pele, e retirará a cinza que o fogo consumiu do holocausto no altar,
e o porá junto ao altar. Depois trocará suas vestes, vestirá outras, levará cinza para fora do altar, a um lugar limpo. O fogo sempre se conservará aceso sobre o altar, versículo 12, não se apagará, mas a cada manhã o sacerdote acenderá lenha nele, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará as gorduras das ofertas pacíficas. Olha o que Deus está dizendo aqui. Para que esse fogo se mantenha aceso, a cada manhã será necessário retirar a cinza. Para quem já se deu fogueira, sabe o que estou falando. Você acende a fogueira, mantém a fogueira acesa, que a fogueira está queimando a madrugada inteira. No outro dia, você percebe que existe ainda algum calor. O que é preciso fazer para que aquele fogo volte a queimar? Remover toda a cinza, porque a cinza termina atrapalhando o fogo se manifestar. Então tira a cinza, tirou a cinza, agora coloca a lenha. E quando você faz isso, aquele fogo que está apagando volta a reacender. Então, o que eu vejo aqui hoje é que, embora o Espírito Santo não é um fogo, o Espírito Santo não é um fogo, o Espírito Santo não é uma pessoa, mas a forma como a gente precisa se relacionar com o Espírito Santo é como alguém que quer manter uma fogueira acesa, uma lareira acesa. Todo dia, pela manhã, tem que remover a cinza, colocar lenha, colocar o holocausto em ordem. Ordem. Manter a vida em ordem. Não sei se eu comecei a entender aqui alguma coisa. Todo dia, eu checar como é que está a minha vida em ordem. Eu preciso colocar lenha, preciso remover a cinza, senão o fogo se apaga. O Espírito Santo não é uma energia, como eu falei há pouco. O Espírito Santo não é isso. O Espírito Santo é uma pessoa, e como pessoa, ele tem alguns atributos de uma personalidade. Quer ver? O Espírito Santo tem sentimentos, foi o texto que nós acabamos de ler. Não entristeçais o Espírito Santo. Lá em Tiago capítulo 4, versículo 5 diz: o Espírito Santo tem ciúmes. Aqui é um sentimento de proteção. Alguém que faz questão do outro, que não quer compartilhar o outro com mais ninguém. Ciúmes. O Espírito Santo tem ciúmes. Tiago capítulo 4, versículo 5. Então o Espírito Santo tem ciúme, é que é um sentimento. Segundo, o Espírito Santo tem intelecto. Ele pensa, ele arquiteta, ele planeja, ele pode te dar estratégias. O Espírito Santo. Olha o que diz a palavra, João 16, 13. Quando vier o Espírito Santo da verdade, ele vos guiará. Se vai guiar porque tem um plano. É como alguém que está perdido no meio de um lugar que você não conhece, você não sabe qual é o melhor caminho, você abre o Waze e coloca lá o destino. E de repente existe uma rota, existe um planejamento que mostra para você uma rota. Mostra para você se é para a direita, se é para a esquerda, se vai em frente, ele mostra. Então, você precisa desse relacionamento com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo pensa e ele sempre vai te dar a melhor saída, a melhor estratégia, a melhor solução. Então, isso que ele vai te guiar em toda a verdade. 3, o Espírito Santo fala. Quem fala é uma pessoa. Coisas inanimadas não falam, mas o Espírito Santo fala. E mais, o Espírito Santo fala de modo coletivo, mas também o Espírito Santo fala de modo personalizado, de forma individualizada. É maravilhoso esse negócio. De forma coletiva, a gente observa na Bíblia, quando está escrito em Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Aqui é
o Espírito Santo falando para a igreja. Olha o versículo de Hebreus capítulo 3, versículo 7. Como diz, o Espírito Santo fala, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Aqui é quando o Espírito Santo começa a falar de modo individualizado. Porque tem coisas que Deus vai falar com você e não vai falar comigo. Deus fala de modo coletivo, mas Deus fala também de maneira personalizada. Isso é maravilhoso demais. Então, algo que a gente precisa começar aqui a entender é como que o Espírito Santo fala. Já deu para entender que o Espírito Santo fala de forma coletiva, mas o Espírito Santo também fala de modo personalizado. Em primeiro lugar, o Espírito Santo fala através de sonhos. Sim, o Espírito Santo fala através de sonhos. Não sei se você lembra, mas foi o Espírito Santo que falou diretamente com José. José, vai, levanta, pega Maria, foge, vai para o Egito, porque existe uma ameaça aqui para você. Não sei se o Espírito Santo já falou com você de forma personalizada algo que você está vivendo através de sonhos. Ele fala através de sonhos. É impressionante que aqui o texto de 1 Samuel, capítulo 28, versículo 6, diz: perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Deus fala por sonhos. Segundo, Deus fala, o Espírito Santo fala usando um profeta, através de uma palavra de conhecimento. Deus fala. Deus ainda tem os seus profetas. E existem os dons da palavra de conhecimento, chamados dons de revelação. É quando Deus usa alguém para falar algo ao teu respeito que ninguém sabe. Só você e Deus sabe. Só que aqui é preciso você ficar atento, porque existem os falsos profetas que falam em nome de Deus coisas que Deus nunca disse. Presta atenção. Isso aqui é importante você discernir. Existem falsos profetas que falam em nome de Deus coisas que Deus nunca disse. E isso deixa Deus irado. É como alguém que está usando o seu nome sem ter a sua permissão. Imagina alguém vai no mercado e diz assim: olha, o pastor Valdeir mandou comprar aqui, em seu nome aqui, e vai lá, faz uma feira, depois chega, o pastor Valdeir, aqui está a fatura. Que fatura? Eu não mandei comprar nada em meu nome, não. E hoje tem muita gente usando o nome de Deus para falar coisas que Deus nunca disse. Tá? Então, eu preciso chamar a sua atenção aqui, porque, embora exista profetas de Deus hoje que falam coisas específicas, tá? A gente precisa ter cuidado com esse negócio. Tá? Precisa ter muito cuidado mesmo. Só uma dica: não tome decisões importantes na sua vida guiado somente por uma profecia. Tá? Se você não tiver uma testificação muito forte do Espírito Santo no seu coração. Tá? Geralmente assim, Deus fala com você e vem alguém e confirma através da profecia. Tá? Mas é só para você ficar atento a esse negócio aqui. Isso aqui é importante para você discernir. Mas Deus fala usando profeta? Fala. Já falou comigo, já falou com a minha esposa. Acho que alguns irmãos aqui já receberam uma palavra profeta da parte de um homem de Deus. Já aconteceu. Tá? Mas é preciso a gente ter muito cuidado com esse negócio aqui. Tá? Então Deus fala através de sonhos. Deus fala através de um profeta. Deus fala através de um louvor. Quantas vezes está aqui no louvor, ouvindo aquela canção, né, ou em casa, ou dirigindo, e de repente tem uma parte da canção que parece que foi feita para você naquela hora. E você, uau, meu Deus, Deus acabou de falar comigo. Deus fala através de um louvor. Deus fala também através de uma pregação. Quantas vezes já aconteceu de eu estar aqui pregando aqui, e eu pregando a palavra de Deus, e terminar o culto, e alguém me pergunta: pastor, parece que
o Senhor pregou a minha vida inteira hoje. Parece que alguém contou para o Senhor a minha vida, sabe? Isso é algo impressionante. Inclusive, teve uma situação, logo no primeiro ano da igreja aqui, que eu nunca esqueci essa situação. Eu estava aqui pregando uma mensagem, não sabia quem estava no culto, não conhecia a vida de ninguém. E aí chegou um rapaz, ele ficou muito chateado comigo, porque ele achou que eu estava denunciando os pecados dele, porque a esposa dele falou comigo. Eu nem sabia quem era o rapaz, não sabia o nome dele, não sabia a vida dele, nada. E ele ficou chateado comigo, porque ele achou que a esposa dele tinha falado comigo acerca dos pecados que ele tinha cometido. E aí eu, não foi isso não. Ei, isso aconteceu uma vez, acontece recorrentemente aqui na igreja, quando eu estou pregando a palavra de Deus, e tem uma parte da palavra que parece que foi para você. Isso é Deus falando, isso é o Espírito Santo falando com você por meio da pregação. Agora escute, uma das principais formas que Deus se utiliza, que o Espírito Santo se utiliza para falar com você, está aqui, por meio da leitura da palavra. Aqui está a principal forma. É no seu devocional. Pensa que Deus gosta de falar com a gente quando estamos fazendo o nosso devocional, irmão. Quando você chega sozinho no seu quarto, sabe? Ou quando você está aqui na igreja, em oração, coloca o joelho no chão, abre a palavra e faz a oração. Deus, fala comigo hoje. Só isso. Enquanto você está orando, você vai lendo a palavra. E vai lendo a palavra, e vai orando. E vai orando, e vai lendo a palavra. E de repente, parece que uma parte da escritura, parece que salta do papel, né? E aquilo começa a tocar no seu coração, e aquilo mexe com você, e vai queimando seu coração, e de repente dá uma vontadezinha de chorar, e você fica com a palavra ali o dia todo, sabe? Assim, ó, queimando. O que é isso? É o Espírito Santo falando com você. De repente, você está ali em oração, no seu devocional, e você ouve a voz, melhora nisso. Perdoa tal pessoa. Olha, faça isso, isso e isso. Olha, a hora de fazer isso aqui não é agora não. Sabe? Ei, essa é uma das principais maneiras que Deus habitualmente fala com a gente. Por meio da palavra. Ei, irmão, você precisa fazer a sua leitura bíblica devocional com o objetivo de ouvir Deus falar com você. O Espírito Santo fala. Eu não sei se hoje você já ouviu a voz do Espírito Santo, mas hoje, enquanto eu estava no meu devocional, eu ouvi a voz do Espírito Santo. Hoje, na leitura, para quem está no Mente Renovada, lá tem a leitura do dia, tem um momento que eu ouvi assim, ó, os que confiam em ti confiarão, os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparastes os que te buscam. Ai, mas que forte demais. Olha que forte. Eu fiquei com essa palavra no meu coração o dia todo. Nunca desamparastes os que te buscam. Nunca desamparastes os que te buscam. Eu fiquei com isso. Nunca desamparastes os que te buscam. Aqueles que conhecem o teu nome confiam em ti. Quem conhece, te confia. Quem conhece, confia. Quem conhece, confia. Quem conhece, confia. Aí, de repente, veio aquela voz bem forte no meu coração, assim, filho, você só precisa me conhecer mais. Você só precisa me conhecer mais. Não sei se você entendeu o que é que Deus está querendo falar comigo. Se você me conhecer um pouco mais, você vai confiar também um pouco mais. Ei, irmão, Deus ainda fala com a gente. O Espírito Santo ainda fala com a gente. O Espírito Santo ainda fala com a gente. Aí algo que eu perguntei, Senhor, mas o que é que eu preciso melhorar? Aí veio assim, olha, atenta para o cumprimento das tuas metas. Sabe, veio assim muito forte no meu coração.
Ó, atenção para você cumprir as suas metas pessoais, as metas ministeriais, cumprir as metas. Vai lá, dá uma olhada lá nas metas que você escreveu lá e vamos fazer isso juntos, sabe? Então, o Espírito Santo, eu estou só compartilhando para você aqui um pouquinho do meu devocional hoje pela manhã, para você entender que o Espírito Santo fala com a gente. Mas você precisa entender que o Espírito Santo fala através de sonhos, fala através de um profeta, fala através de um louvor, de uma pregação. O Espírito Santo fala através da pregação, fala também através da sua leitura bíblica devocional. Mas o Espírito Santo fala também quando você se cala, sabe? De repente você vai ouvir de forma clara, inequívoca, a voz dele. O Espírito Santo também pode falar no seu dia a dia com você, sabe? Quantas vezes, sabe? Eu estava ali atendendo, né, no consultório, tal, e de repente, alguém vai dizer que isso é intuição, que é intuição de médico. Não, é muito... Rapaz, isso é Deus. A Bíblia diz, reconheça a Deus em todos os seus caminhos, isso é Deus. É que o homem soberbo, às vezes fica achando que ele quer alguma coisa, que é inteligente, que se gloria na sua sabedoria, na sua força. Não. Isso é Deus, rapaz, isso é Deus. É Deus que te ama. Escuta isso, é Deus que não quer ver você enrascado, enrolado, sabe? Eu estava ali atendendo, de repente, pum. O diagnóstico é esse. O que é essa voz? Ele, o Espírito Santo, fala com a gente. Então, eu falei que o Espírito Santo é uma personalidade, é uma pessoa, porque o Espírito Santo tem o intelecto, o Espírito Santo tem vontades, o Espírito Santo tem sentimento, o Espírito Santo fala, o Espírito Santo tem intelecto, mas também o Espírito Santo tem vontade. Escute, o Espírito Santo tem uma vontade, a gente precisa entender isso, gente. Tanto ele tem vontade, que quando Paulo está pregando na Ásia, o texto diz assim, Atos capítulo 16, versículo 6, atravessaram para a região frígio-gálata, mas foram impedidos, na versão A21, mas foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Mas quando chegaram perto da Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Olha isso aqui. Por que não permitiu? O Espírito Santo não permitiu porque não era a vontade dele. O Espírito Santo não queria que eles pregassem naquele lugar. Aí daqui, já começa a extrair algumas verdades. Porque às vezes a gente quer fazer a coisa certa, mas no lugar errado. A gente quer fazer a coisa certa, mas com as pessoas erradas. A gente quer fazer a coisa certa, mas na hora errada. Ei, se o que tu quer fazer é certo, mas está na hora errada, com as pessoas erradas, do jeito errado, o resultado vai ser fracasso. Daí você precisa discernir a voz do Espírito Santo. Para quê? Para você não errar no seu dia a dia, para você não atrasar a sua vida. Observe que cada vez que você erra, você atrasa a sua vida. É simples assim, gente. E todo dia a gente precisa tomar decisões na nossa vida. É assim que funciona. E cada vez que você toma uma decisão errada, você está atrasando a sua vida. Você está atrasando o cumprimento do propósito de Deus para a tua vida. É como alguém está viajando. Não sei se teve uma época da sua vida que não tinha um Waze, né? E aí a gente viajava não para as placas. Quem é dessa época aqui, gente? Me socorre aí. Não, só tem 2, 3 pessoas aqui. Ah, tá bom, geração Waze, legal. Ah, entendi. Então tá bom. Mas teve essa época. Você dirigindo aqui, tal. Aí depois você não prestar atenção na sinalização, aí você seguir direto e é para dobrar à direita. Ô, irmão, aí você vai. Depois você estou no caminho errado. Aí tinha que fazer a curva, assim, faz a curva na pista e volta. Aí quando chega, aí olha, aí volta de novo, aí pergunta, tal. Ah, é a direita. Atrasou a vida, prejuízo de tempo, de energia, sabe? De dinheiro,
e recursos. A mesma coisa no seu dia a dia, meu irmão. Todos os dias a gente precisa tomar decisões. E se a gente não entender qual é a vontade do Espírito Santo, a gente vai tomar decisões erradas. E essas decisões erradas que a gente toma entristecem o Espírito Santo. Porque nós não fomos projetados para isso. Para andar na direção errada, na direção contrária àquilo que o Espírito Santo quer para nós. Então, uma pergunta se impõe aqui nessa noite. Pastor, o que é que entristece o Espírito Santo? Ou, quando que o Espírito Santo se entristece com a gente? Então, em primeiro lugar, o Espírito Santo se entristece comigo e com você quando nós contrariamos a sua vontade. A gente precisa entender isso aqui, gente. O Espírito Santo se entristece comigo e com você. Entristecemos o Espírito Santo quando contrariamos a sua vontade. Eu disse para você que o Espírito Santo é uma pessoa que ele tem uma vontade, e quando nós entristecemos, quando nós contrariamos o Espírito Santo, nós o entristecemos. Impressionante que Jesus aqui na terra, ele nos deu exemplo de como alguém pode cumprir a vontade de Deus. É interessante que há várias declarações de Jesus falando assim, João capítulo 5, versículo 30, versão NTLH. Porque não procuro fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Olha para Jesus. João 4,34 diz assim, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Irmão, comida é aquilo que me fortalece, ou não é? Comida é aquilo que me fortalece. Quer dizer, aquilo que me fortalece é fazer a vontade daquele que me enviou. Quanto mais você fizer a vontade de Deus, mais forte você se torna. Eu quero ser um empresário forte, fazer a vontade de Deus. Eu quero ser um pastor forte, tem que fazer a vontade de Deus. Eu quero ser um marido forte, tem que fazer a vontade de Deus. Quanto menos você faz a vontade de Deus, mais fraco você se torna. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. João 6,38, na versão ARC, diz assim, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Quando Jesus está orando, na oração de Getsêmani, capítulo 26 de Mateus, versículo 39, ARC, diz assim, indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto e orando, dizendo, meu Pai, se possível for, passa de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E indo segunda vez, orou, dizendo, meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. O que é que Jesus está querendo nos ensinar aqui, gente? Que existe um conflito de vontades. E aqui eu estou falando de Jesus que não tinha uma natureza como a minha e a sua. Porque Jesus nunca cometeu pecado. Jesus não tinha o problema que eu e você tem. Que problema? O problema de vencer diariamente uma natureza decaída, pecaminosa, terrena. Jesus não tinha esse problema. Mas aqui o Senhor está nos ensinando aqui, sabe o que existe? Um conflito de vontades. Uma coisa é a vontade de quem está aqui no plano terreno, aqui na terra. Outra coisa é a vontade do Pai. E o que nós precisamos é alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus. O que a gente vai precisar fazer todo dia é subjugar a nossa vontade para que a vontade de Deus prevaleça.
É por isso que lá em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, ele diz assim: rogo-vos, pois, meus irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo está dizendo aqui que a vontade de Deus pode ser experimentada. E que essa vontade, que eu e você pode experimentar, ela é boa, é perfeita e ela é agradável. Vontade de Deus. Mas para que eu e você experimente a vontade de Deus, você não pode se conformar com este mundo. O mundo aqui é todo sistema regido por Satanás. Você não pode tomar a forma do mundo. Não pode. Porque todo sistema regido por Satanás é diametralmente oposto à vontade de Deus. É por isso que aí começa o texto diz assim: eu rogo-vos, meus irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ei, o seu estilo de vida deve ser um culto para Deus. O culto não termina quando o amém é dito aqui pela última vez. Não. Em casa, no trabalho, deve ser uma continuação do que você está vivendo aqui. Ser crente na igreja é fácil, gente. Ser cristão na igreja, vou melhorar, é relativamente fácil. É relativamente fácil. Por quê, pastor? Porque aqui a maioria dos estímulos nocivos são cessados. Aqui o estímulo aqui no seu coração é para que você se conecte com Deus. Mas no dia a dia não é isso que acontece. Então, assim, eu rogo que vocês apresentem o vosso corpo como um sacrifício vivo. Pastor, não dá para entender essa expressão sacrifício vivo, porque sacrificar é um verbo que significa matar. Então, é um sacrifício vivo, não dá para entender esse negócio. Isso mesmo. O que Paulo está dizendo aqui não é para você matar o seu corpo. O que Paulo está dizendo aqui é para você fazer morrer a natureza que o seu corpo carrega. Algo que a gente precisa entender, queridos, é que quando você se converte, a sua carne não converte. Eu vou repetir mais uma vez isso. Carne não converte, gente. Quando você se converte, se arrepende dos seus pecados, você levanta sua mão, declara Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida, você recebe a natureza de Cristo no seu espírito, você recebe a vida de Deus no seu espírito, você é vivificado no seu espírito. O seu espírito agora começa a adquirir as características da vida de Deus. Mas a sua carne não. Você continua com um problema na sua carne, que é a sua natureza pecaminosa. E contra esta, você vai ter que lutar todo dia. Todo santo dia. Ainda eu já fiquei perguntando, meu Deus, mas como pode? Todo mundo sabe que o pecado faz mal. Todo mundo sabe que o pecado atrasa a nossa vida. Todo mundo sabe que a colheita do pecado é amarga. Todo mundo sabe disso. Mas por que, meu Deus, tanta gente insiste em pecar? Por que às vezes
Se a gente vacilar, já está pecando. Por quê? A razão é essa aqui. Porque existe uma batalha dentro de você acontecendo todo dia. É por isso que Paulo fala em Colossenses capítulo 3, versículo 5, fazei morrer a vossa natureza terrena. Está falando, faça morrer essa natureza que te induz ao pecado. Ele fala, a prostituição, a impureza, a paixão lascívia, o desejo maligno, a avareza, que é a idolatria. Faça morrer essa natureza pecaminosa. Romanos 8,13 diz, se pelo Espírito, a versão Ara, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Mas se você viver segundo a carne, caminhais para a morte. Aqui é morte espiritual, gente. Romanos capítulo 7, versículo 15. E aqui eu estou falando do apóstolo Paulo, tá? Um homem que teve um encontro pessoal com Jesus. Um homem que teve experiências sobrenaturais com Deus. O apóstolo Paulo, no capítulo 7, eu acho que ele expressa isso de uma maneira muito tocante, muito preciosa. Olha o que Paulo diz. O que faço, não o entendo. O que faço, nem eu entendo. Vou perguntar, acontece isso com você? Todo mundo anjo, é? Entendi. Então aqui tem um time de anjos, de arcanjos, semideus. Tá bom. O que eu faço eu não entendo. Ó Paulo. Pois o que quero, isso não faço. Mas o que eu não quero, isso faço. Deixa eu perguntar mais uma vez. Acontece com você? Olha, versículo 16. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora, já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Olha o versículo 19. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Confessa em nome de Jesus. Acontece com você também? Acontece. Pastor, por quê? Resposta. Porque essa natureza carnal não converte, gente. É eu e você que vai precisar todo dia fazê-la morrer. Faça morrer essa natureza carnal. Agora o versículo 20. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Mas então esta lei em mim, acho então essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Pois segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. O que é o homem interior aqui? É o homem espiritual. Quer dizer, o meu espírito tem prazer nas coisas de Deus, porque o meu espírito foi renovado, foi vivificado no dia da minha conversão. No dia que eu entreguei a minha vida para Jesus, eu nasci de novo. Eu recebi a vida de Deus. Então o meu espírito tem prazer na lei de Deus. Mas em outras palavras a minha carne não tem. Quer ver? Carne não gosta de orar. Gosta? Não gosta, irmão. Não gosta.
Carne não gosta de jejuar. Gosta? A tua gosta? Não gosta. Carne não gosta de ler Bíblia. Não gosta. Sabe o que carne gosta? Churrasco. É simples. Quer ver? Irmãos, vamos fazer aqui um dia com Deus, né? Vamos passar o dia todinho aqui em jejum e oração. Meu Deus. Eu fico até preocupado. Porque dia 1º de maio, a gente vai ter aqui um dia com Deus. Aqui, ó. Um dia todinho, dia com Deus aqui. Eu estou até preocupado com quantas pessoas vão vir. Por quê? Carne não gosta. Esse dia com Deus não gosta, não. Quer ver? Vamos fazer aqui, olha, um grande churrasco 0800 para todo mundo. Meu Deus, convido 200, aparece 300. Carne não gosta de Deus, gente. A sua natureza carnal é inimiga de Deus. A sua natureza carnal é inimiga do Espírito Santo. Entende? O Espírito Santo é Deus. É Deus conosco aqui na terra. Nesse momento aqui agora. A sua carne, ela é inimiga do Espírito Santo. Aí Paulo dizer assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Na antiguidade, quando alguém cometia um crime de morte, por exemplo, havia uma pena. Se o homicida fosse detectado em tempo hábil, a lei era essa: pegava o corpo de quem ele matou, amarrava no indivíduo, ele teria que carregar aquele corpo que está apodrecendo, e pela decomposição daquele corpo que está podre, fétido, horrível nele, e as bactérias estavam decompondo aquele corpo, adoecia o corpo daquela pessoa, e ambos ele também morria. E aquela pessoa tentar se livrar daquela coisa ruim, aquele mau cheiro, mas ele não podia se livrar daquilo ali. Paulo está dizendo: eu carrego em mim uma natureza que é podre. Eu tento me livrar disso, mas eu não posso, eu não consigo. Escute aqui para você entender. É por isso que quando Paulo diz assim: olha, a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Estes se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Existe uma vontade do Espírito Santo, existe uma vontade da sua carne. Você vai entristecer o Espírito Santo todas as vezes que você faz a vontade da sua carne. Há uma guerra todo dia. Daí você vai começar a entender do porquê que nós precisamos, se realmente queremos agradar a Deus, mortificar a nossa carne e alimentar o nosso espírito, para que o nosso espírito, o espírito do homem, se torne sensível ao Espírito de Deus. Quando você contraria a vontade de uma pessoa, você a entristece. Eu disse que nós entristecemos o Espírito Santo quando nós contrariamos a vontade do Espírito Santo. Para você entender aqui, entenda isso aqui. Quando é que um filho entristece um pai? Um filho entristece o pai quando ele desobedece, quando ele desagrada, quando ele contraria a vontade do pai. Quando é que uma esposa entristece o marido? Quando essa esposa começa a fazer coisas justamente contrárias à vontade do marido. Aí entristece o marido. Entristece o marido e enfraquece o relacionamento. É ou não é? É assim. Isso pode dar até divórcio. E vice-versa. Quando é que o marido entristece a esposa?
O marido sabe qual é a vontade da esposa, mas ele, sabe, vai lá e contraria a vontade da esposa. Entristece a esposa. Não sei se tu está entendendo onde que eu quero chegar. Nós entristecemos o Espírito Santo quando nós fazemos justamente o que Ele não quer. Da mesma forma que o marido entristece a esposa quando ele faz justamente o que ela não quer. Quantas vezes eu e você faz justamente o que o Espírito Santo não quer? E aqui existe desejos do Espírito Santo que é para todos nós. Por outro lado, também existe coisas que o Espírito Santo quer que eu faça, mas que é algo entre eu e Ele. Tem coisas que Deus quer que eu faça, mas que Ele não quer que o Fabrício faça. É comigo e Ele. Tem coisas que Deus quer que o Fabrício faça, que Ele não quer que eu faça. Nós entristecemos o Espírito Santo quando fazemos justamente o que Ele não quer que eu faça. Aqui vou dar somente uma lista geral de coisas que o Espírito Santo não quer que nenhum de nós faça. Porque alguém pode dizer assim: pastor, mas eu não sei nem qual é a vontade do Espírito Santo. Eu não sei o que é que Ele não quer que eu faça. Então vou te falar algumas coisinhas que com certeza absoluta o Espírito Santo não quer que você faça. Primeira, o Espírito Santo não quer que você minta. É por isso que Paulo diz lá em Efésios, capítulo 4, versículo 25, alguns versículos antes do texto que eu li, não entristece o Espírito Santo, ele diz assim: deixai a mentira e falai a verdade. Tem crente que até hoje mente. Mentira entristece o Espírito Santo. Alguém me entende? Diz amém, pelo amor de Deus. Provérbios capítulo 6, versículo 16. Eu quero ler esse texto aqui no painel junto com você. Olha o que diz aqui, Provérbios capítulo 6, 16. Tem coisa que entristece, mas aqui parece que é um grau maior do que entristecer. Sabe o que é? Aborrecer. Fica aborrecido. Sabe que uma coisa entristece, outra coisa aborrecer, outra coisa fica abominável. Sabe? Aqui. Ó, essas 6 coisas aborrece o Senhor. E a 7ª, a sua alma abomina. O quê? Vai aí, em primeiro lugar. Olha para cá. Olhos altivos. Língua mentirosa. Língua mentirosa. Mãos que derramam sangue inocente. Coração que maquina pensamentos viciosos. Pés que se apressam a correr o mal. Olha, testemunha falsa que profere mentiras. E aqui, Deus abomina. Aquele que semeia contendas, inimizades entre irmãos. Ele não gosta aqui não, gente. Mas tem gente que coloca um irmão contra o outro. Pastor, mas eu tenho que falar a verdade. Então porque tu tem que falar a verdade? Ei, irmão, tem coisas que chegou ao teu conhecimento que tu vai ter que levar isso para a sepultura. De verdade. De verdade. Se isso vai colocar um contra o outro, não. Isso aqui eu quero para a sepultura. Acabou. Acabou. Ninguém vai saber isso aqui. Acabou. Porque eu não posso colocar um irmão contra o outro. Alguém me diz amém, pelo amor de Deus? Segundo, coisas que entristecem o Espírito Santo. Furtos. Furtar é quando você retém algo que não é seu.
Pode ser uma caneta. Não é seu, não é seu. Não retenha. Acabou. Irmão, já falei aqui o meu testemunho, já confessei meu pecado, vou confessar mais uma vez. Eu trabalho no EMEC, aí toda vez que o enfermeiro ia lá, tal, pegava, prescrevia o negócio, carimbava, aí esqueci a caneta na minha mão, eu sabia que a caneta era dela, eu falei, mas também todo mundo, os pacientes também aqui, doutor, me presta a caneta aqui, ele leva a minha caneta, ele leva para lá, ele leva para cá também, e fica por isso mesmo, tal, acabou, sabe? Aí todo dia eu comecei a fazer uma coletânea de caneta, irmão. Foi, ó, boi caneta. Até um dia que eu estava em oração, dobrei o joelho no chão, falei, Espírito Santo, tenho eu furtado alguma coisa de alguém? Aí o Espírito Santo falou bem forte no meu coração, canetas. Aí eu falei assim, nunca mais, Espírito Santo, eu retenho caneta de ninguém. Se tu perguntar também, ele vai falar com a você também, viu? Vai. Pode ser que ele te lembre de alguma coisa que você está retendo que não é seu. Aí o que eu fazia, amiga, estou pegando sua caneta aqui agora. Se por acaso eu esquecer, por favor, pegue da minha mão, vai, viu? Tá bom? Pega da minha mão. E aí, no final do plantão, se eu esquecia, eu ia lá procurar e devolvia. Entendeu? No final do plantão, eu esquecia, ia lá, interessa a caneta que a enfermeira falando de tal, que não é minha não. Deus me livre, sai de mim. Alguém me entende? Diga amém, pelo amor de Deus. Furtos, deixa, sabe, aqui, Provérbios 11:1 diz assim, balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Escuta aqui, irmão, você não pode reter nem sequer uma caneta Bic de ninguém. Peso justo. Deus abomina furto. Tem gente que, para se dar bem, fica enrolando um, enrolando o outro. Ei, calma, para com isso, irmão. Isso entristece o Espírito Santo. 3, palavras torpes aqui, ó. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Efésios capítulo 4, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, conforme a necessidade, para que beneficie aos que a ouvem. Calma aqui. O que você fala está beneficiando alguém? Sim. Continua falando. O que você fala está beneficiando alguém? Não. Fecha essa matraca. Deus está falando. Alguém me entende ou não? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Ei, você era um xingador, sabe? Reclamador, murmurador, sabe? Antes de se converter, agora que você entregou a sua vida para Jesus, a conversa é outra. Palavra torpe aqui dá a ideia de apodrecido. Ei, o que sai da sua boca pode estar apodrecendo alguém, ou pode estar edificando a vida de alguém. O que agrada o Espírito Santo é quando você abre a sua boca para edificar, para promover crescimento na vida de alguém. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpes. Todas as vezes que você está xingando, maldizendo, reclamando, murmurando, você está entristecendo o Espírito Santo. 4, amargura. Amargura que é ódio. Tem gente que está adoecendo, apodrecendo por dentro por causa da amargura, do ódio. Não libera perdão. Amargura é um sentimento que está levando você para longe da graça de Deus.
1 João capítulo 2, versículo 9 diz assim: aquele que diz está na luz odeia seu irmão, até agora está em trevas. 1 João 3,15 diz: todo que odeia o seu irmão é homicida, e sabeis que nenhum homicida tem vida eterna permanecendo em si mesmo. Hebreus 12,15 diz: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por elas muitos se contaminem. Cólera, raiva, gritarias, blasfêmias, malícia. Irmão, um dia eu visitei um certo lugar, foque no final, que as pessoas se tratavam gritando. Eu falei: eles estão brigando, é? Não, isso aqui é o normal deles. Eu falei: como assim? Era a mãe gritando com o filho gritando com a mãe, o pai gritando com o filho gritando com o pai. Gritaria no ambiente. Eu falei: isso aqui é o quê? Não, isso aqui é o jeito deles. O jeito deles? Não. Não combina com você? Gente, acabou. Não é possível. Fique, por favor, gente. Em nome de Jesus. Livrem-se de toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, malícia. Antes, ó para cá, sede uns para com os outros, ó para cá, sede uns para com os outros benignos, olha, compassivos. Sabe o que é isso? Tratar o outro como você gosta de ser tratado. Olha que coisa linda. Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. É assim que Deus espera que você perdoe seu irmão. Perdoando-vos uns aos outros, como Cristo vos perdoou. Sabe como foi que Jesus te perdoou? Vou te falar. Ele te perdoou, rasgou o escrito de dívida que te era contrário e jogou no mar do esquecimento. Não se fala mais no assunto. Você diz que perdoou e todo dia renova o assunto? Não perdoou. Quem perdoa, joga no mar do esquecimento. Não precisa ficar lançando no rosto, lançando em cara. Não precisa. Não foi assim que ele te perdoou. Pastor, mas até hoje vem os pensamentos do pecado que eu cometi. Não foi Deus que está lançando na tua mente. É Satanás. Porque a Bíblia diz que Satanás é o acusador. Ele é um mentiroso. Da próxima vez que Satanás lançar na tua mente um pecado que você cometeu há 30 anos atrás, você já confessou, você já se arrependeu. Ei, escuta uma coisa. Não se fala mais no caso. Está perdoado. Sabe como foi que Cristo te perdoou? Vou te falar aqui agora. Te dando mais uma chance. Lembra? Você perdoou, você se arrependeu, aí Ele te dá mais uma chance. É assim que Cristo te perdoa. Deixa eu orar, gente. Alguém está entendendo o que Deus está falando com você aqui? Espírito Santo, faça uma oração aí sincera. Diz: Espírito Santo, eu não quero te entristecer. Eu não quero contrariar a tua vontade. Eu quero que o Senhor me mostre tudo que eu estou fazendo que está te desagradando. Eu quero que o Senhor me mostre, que o Senhor me revele tudo, absolutamente tudo que estou fazendo que está contrariando a tua vontade. E eu não quero te entristecer, Espírito Santo, porque Tu és o meu guia, Tu és o meu orientador, Tu és o meu consolador, Tu és o meu intercessor, Tu és o meu ajudador. Espírito
Espírito Santo, me ajude a viver de maneira íntegra, justa, honesta, sincera, transparente. Perdoa-me por todas as vezes que eu usei a minha língua para maldizer, para xingar, para murmurar, para reclamar. Perdoa-me por todas as vezes que eu permiti o ódio entrar no meu coração e a minha apodrecer por dentro. Eu libero o perdão hoje. Diga isso para Deus: eu libero o perdão para quem me ofendeu. Eu vou dar mais uma chance para essa pessoa que me ofendeu, para quem me causou danos. Eu não vou carregar isso, meu Pai, no meu coração. Diga: Deus, eu quero te pedir, Senhor, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Tenha misericórdia de mim. Diga: Senhor, tem dias que eu quero fazer o que é certo, mas em mim habita o pecado, a natureza pecaminosa. Me ajude a fazer morrer essa natureza pecaminosa. Diga: Deus, o bem que eu quero fazer, este eu não faço, e o mal que eu não quero, este é o que eu faço. Me ajuda a mortificar a minha carne, fortalecer o meu espírito. Diga: Espírito Santo, fala comigo até quando eu estiver dormindo, através de sonhos. Fala comigo por meio dos louvores, da pregação. Fala comigo através da tua palavra. Mas fala comigo, Espírito Santo. Fala comigo, Espírito Santo. Eu necessito ouvir a tua voz. Se eu estou fazendo alguma coisa que não se deve fazer, me mostra. Mas a partir de hoje eu quero viver para te agradar. A partir de hoje eu quero fazer o que é certo. A partir de hoje eu quero te honrar. A partir de hoje eu quero pedir que seja diferente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos pode dizer amém. Vamos pode dizer amém. O Espírito Santo está fazendo uma obra maravilhosa na sua vida. E enquanto o nosso irmão Rafael está cantando louvor, eu quero que você que deseja entregar sua vida para Jesus, eu quero que você saia do seu lugar, venha aqui no altar, que eu quero orar por você. Há entre nós alguém que deseja entregar sua vida hoje para Jesus? Você saiu de casa, na hora do apelo, eu vou entregar minha vida para Jesus, eu não vou deixar essa missão para outro dia. O diabo te enganou e você terminou tropeçando na fé, naufragando na fé. Mas hoje Deus quer te levantar mais uma vez. Eu quero orar por você, a igreja quer orar por você. Aonde está a primeira pessoa para Jesus que deseja entregar sua vida hoje para Ele? Ele te ama do jeito que você está. Ele te ama do jeito que você está. Pois o bem que eu quero fazer não faço, o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado. Cantar isso? Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti.
nome de Jesus. Eu declaro que a partir de hoje, todas as manhãs, você vai acordar para ouvir Deus falar por meio da sua palavra. Em nome de Jesus. A presença dele não vai se apagar na sua vida. Sim, Deus. Senhor, eu te peço agora em nome de Jesus, leva-nos em paz para os nossos respectivos lares, nos dá uma semana de vitórias. Fala com a gente, Espírito Santo. Ensina-nos a ouvir a tua voz. Queremos te conhecer, Espírito Santo, como poucos na terra tiveram o privilégio de conhecer. Eu ouso fazer esta oração. Eu quero te conhecer como poucos na terra tiveram o privilégio de conhecer. Manifesta a tua glória no nosso dia a dia. Essa é a nossa oração a ti, no nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, a comunhão do Santo Espírito, seja com cada um de você, hoje e sempre. Você vai dizer amém. Deus abençoe você. Bom descanso, boa noite em nome de Jesus.